Definida a passagem aérea, agora você precisa começar a pensar no segundo ponto do maior planejamento estratégico que você tem numa viagem para Orlando, que é a escolha do seu hotel. A escolha do seu hotel ela precisa ser uma escolha muito estratégica, porque escolher hotel você não pode escolher só pelo preço. Vou escolher o hotel mais barato que tem. Às vezes pode ser um tiro no pé. Então você precisa ter uma localização muito estratégica para poder te economizar tempo de deslocamento. Porque tempo lá em Orlando é dinheiro. Você precisa evitar ao máximo usar o seu tempo desnecessariamente. Hoje eu quero te ajudar na escolha desse hotel. Eu quero te mostrar os tipos de hotéis que existem em Orlando. Eu quero te falar sobre os hotéis que estão fora dos complexos Disney e Universal, aqueles que você vai economizar. Eu quero te falar também sobre os hotéis que ficam sim dentro da Disney, os hotéis que ficam dentro do complexo da Universal. Será que vale a pena pagar um pouquinho mais para poder ter os benefícios que esses hotéis vão te dar? Isso tudo nós vamos conversar. Eu também quero te passar alguns pontos para você ficar bem esperto e não errar na hora de reservar o seu hotel. Antes de reservar o seu hotel, você precisa ter muito bem definido os parques que você quer visitar. Então você não vai escolher todos os parques. Não caia nessa pegadinha de escolher todos os parques, achar que você vai fazer tudo. Escolha os parques que fazem sentido para sua família, tá bom? Escolhidos os parques, aí você vai definir aqueles hotéis que ficam próximos aos parques que você mais vai visitar, para economizar na distância. Nós estamos aqui falando de economia de tempo, tá bom? Então, para você escolher os hotéis que ficam próximos aos parques, você precisa ter muito claro o mapa de Orlando na sua cabeça. Você precisa entender que o Universal Studios é um complexo que fica ao norte de Orlando e que Disney é um complexo que fica ao sul de Orlando. E o SeaWorld fica ali no meio. Então você tem áreas próximas da Universal Studios, International Drive mais para cima são pontos interessantes. Você tem áreas que ficam mais próximos do complexo Disney, que é o Lake Buena Vista. Eu estou falando de hotéis que ficam fora dos complexos, tá bom? Vai ser o nosso primeiro ponto. Então, quais são as regiões mais interessantes de Orlando para você reservar um hotel, na minha opinião? Você tem a região da International Drive, são hotéis mais econômicos e é próximo de vários pontos comerciais. Então, próximo de farmácia, próximo de supermercados, próximo de outlets. É um ponto que não tem erro. Mas você tem também o Lake Buena Vista, que fica bem próximo do complexo da Disney. Às vezes você quer ir só para os parques da Disney, é super uma viagem legal. Então, Lake Buena Vista, fora do complexo Disney, é o melhor lugar. E você tem Kissimmee, que é onde ficam as casas de temporada. Então, você tem um grupo grande, você quer condos ou então casas que tem cozinha completa para poder comportar o seu grupo da melhor forma possível. Kissimmee é um local muito interessante para você reservar também. Junto da escolha do seu hotel, você também precisa ter em mente qual vai ser a sua forma de locomoção. Como que você vai do hotel para o parque? Então, você vai alugar um carro? Você precisa definir aquele hotel que cobra estacionamento, que não cobra estacionamento. A maioria cobra estacionamento hoje em dia. Você precisa ver, então, o preço que é esse estacionamento para saber se vale ou se não vale a pena você alugar um carro. A escolha do hotel também está muito atrelada à escolha da forma de alimentação que você vai fazer no parque. Você quer fazer uma alimentação nos parques, café da manhã, almoço, jantar, vou comer os snacks todos, não quero saber de fazer nada dentro do quarto? Então, você não precisa pensar em um quarto que tenha cozinha, micro-ondas, nada disso. Agora não, eu preciso de uma cozinha, eu preciso de uma mínima estrutura possível ali, para eu poder fazer algum lanchinho rápido, alguma coisa. Então você precisa definir isso e isso vai impactar também na sua alimentação, porque a alimentação dos parques, sim, é uma alimentação bastante cara, se você for colocar no seu orçamento. Outra coisa que você precisa avaliar bem é o preço certo que você vai pagar por aquele hotel. Porque muitos hotéis, às vezes, colocam diária ali, pura, simples, quando você vai ver, você tem taxas de resort que às vezes é o preço da diária do hotel. Ou então o estacionamento é tão caro que não compensa você alugar um carro. Então você precisa avaliar todas as taxas certinho daquela diária do hotel que você
está querendo alugar. A indicação que eu daria para você na International Drive é o Rosen Inn. A rede de hotéis Rosen Inn é uma rede de hotel bem interessante, bem famosa entre os brasileiros. É uma rede que você não tem erro. É mais simples, são quartos mais simples. Ele está agora cobrando $10 de estacionamento, mas não tem taxa de resort. É interessante você dar uma olhadinha. E agora está muito falado o Monreale, né? Dá uma olhadinha também, o Monreale Express na International Drive, bem interessante, tá bom? E indicação no Lake Buena Vista, também é o Rosen Inn at Lake Buena Vista. É um hotel bem interessante, bem pertinho da Disney ali, e tem tudo que você precisa. Uma indicação em Kissimmee, que é uma área que fica bem embaixo, fica mais longe, você precisa ter um carro alugado, é o Celebration. Celebration, inclusive, ele tem cozinha completa. Eu já fiquei uma vez, a primeira vez que eu fui com meus 2 filhos bem pequenos, 3 e 5 anos, foi no Blue Aeron. É um condo que tinha cozinha completa e eu achava na minha cabeça que eu precisava muito daquela cozinha, porque os meus meninos eram pequenos, talvez não iam se adaptar à alimentação de Orlando. E eu confesso que eu meio que me arrependi, sabe? Porque sim, eu fui ao Walmart várias vezes, gastei muito tempo fazendo compra em Walmart, joguei muita coisa fora, muita comida fora, porque os meninos também não gostaram da comida que eu comprei lá no supermercado. E eu passava muito tempo fazendo comida, depois eu tinha que dar uma geral ali, dar uma lavada naquilo ali, então eu achei que eu perdi muito tempo ficando nesse tipo de apartamento, mas isso é uma experiência minha, tá bom? Porque os meninos super se adaptaram com a alimentação nos parques mesmo. E eu, assim, as outras vezes que eu fui, eu já não fiquei em tipo de condo que tinha cozinha. Inclusive, nessa mesma viagem que eu fiz, ficando no Blue Aero com cozinha, eu também reservei aquelas cabines que ficam no Fort Wilderness, lá na Disney, que são uma gracinha. Vou deixar aqui umas fotos para vocês verem. Muito interessante. E eu reservei essas cabines porque tinha também cozinha completa. E eu não usei a cozinha nem um dia. Não me arrependo porque foi muito legal, né? Tem muitas atividades lá para poder fazer, mas realmente é mais caro, né? Não tinha necessidade de ter a cozinha. Mas então, pegando o gancho, vamos falar então dos hotéis que ficam dentro dos complexos. E eu confesso para vocês que são as minhas prioridades, são os meus queridinhos. Então, os que eu mais gosto de ficar dentro do complexo. Como eu tenho 2 adolescentes que não gostam muito mais de ir nos parques da Disney, a gente foca mais nos parques da Universal, então eu tenho ido mais nos resorts da Universal, de dentro do complexo da Universal. Mas eu quero falar um pouquinho dos resorts da Disney, depois eu vou falar dos resorts da Universal. Então, os parques da Disney, eles são divididos em categoria econômica, categoria moderada e categoria de luxo. Os de categoria econômica são aqueles da rede All Stars, All Star Movie, All Star Sports. Eu já fiquei no All Star Movies, é muito legal. Tem um Woody grandão gigante, vocês devem ter visto já. É bem interessante e assim, fica em torno de acima de $175 a diária. Mas a magia que fica, quais são os benefícios, né? Vamos falar dos benefícios que fica lá dentro. A magia Disney, né? Você chega e você já está imerso naquele ambiente, então você sai do parque, o parque não sai de você, porque você chega no hotel e parece que você ainda está dentro do parque, você dorme ali, você respira ali. Tem a questão também do transporte, né? Que é super eficiente, o transporte da Disney, você fica numa bolha, uma bolha Disney ali dentro. Qual que é a diferença entre os hotéis de categoria econômica para os categoria moderada e categoria de luxo? Basicamente a qualidade do hotel. Os categoria moderada que eu fiquei foi o Caribbean Beach. E eu fiquei nele porque a minha família agora de 5, as categoria econômica não comportam mais, o máximo que comporta é 4. Então o Caribbean Beach comporta 5 pessoas dentro dele. E ele tem uma estação específica do Skyline, que vai direto para o Hollywood Studios. Foi muito bom, uma graça, super gostei, super aprovado o Caribbean Beach. É um hotel um pouco melhor, mas assim, se tivesse a opção de ter 5 pessoas num preço bom no All Stars, eu ficaria no All Stars, entendeu? E os de luxo?
Os de luxo é isso, são hotéis magníficos. Então, eu já fiquei no Animal Kingdom Lodge, que eu abri assim a janela do meu quarto e via de longe girafas, é assim, é surreal, a savana, né, a área da savana é surreal de linda. Mas assim, você paga muito mais caro para poder ter essa experiência do hotel. Se você vai ficar muito fora nos parques o dia todo, talvez não compense você gastar muito ficando no hotel desses. Eu também já fiquei no Beach Club. O Beach Club a gente ia a pé pro Epcot. Surreal, surreal de bom. Mas eu tenho uma dica a respeito de como que você reserva esses 2 hotéis, como que eu reservei esses 2 hotéis pagando preço de categoria moderada. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Se você tiver interesse, me fale aqui embaixo que eu te ajudo a fazer isso também, tá bom? Hoje eu só quero que você tenha uma noção dos tipos de hotéis que existem e aqueles benefícios e que não são muito interessantes para você. Sobre os hotéis da Universal. Os hotéis da Universal, eles também são divididos em econômicos, moderados e de luxo, apesar do nome não ser esse, certo? Então, econômico é o Cabana Bay, econômico. O moderado, você tem o Aventura, você tem agora o novo Terra Luna. E os de luxo são os 3 que te dão Express Pass, né? Royal Pacific, o Portofino Bay e o Hard Rock Café, Sapphire Falls e o Helios agora. Também categoria de luxo, apesar de não dar Express. Eu já fiz um vídeo a respeito dos hotéis de luxo da Universal com a seguinte pergunta: será que é caro demais? Quais são os benefícios que ele te dá? Depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, por que você ficaria nos hotéis dentro do complexo ao invés de você pagar mais barato nos hotéis fora do complexo, né? Muita gente faz essa pergunta. E a minha resposta é a seguinte: você está pagando por um pouco mais de conforto, você está pagando por uma locomoção mais eficiente, por ficar muito mais perto e alguns benefícios que cada hotel traz, né? Então, a Disney, por exemplo, você consegue entrar no parque com 30 minutos de antecedência do público geral. Se você quiser comprar a Lightning Lane, você tem 7 dias que você pode comprar de antecedência do público geral. Então, você consegue reservar aquelas atrações que são mais concorridas dentro do complexo. E o transporte, que você tem a possibilidade de não alugar o carro. E a maravilha Disney, né? A mágica Disney. Na Universal, todos os hotéis da Universal também você entra com 1 hora de antecedência. Geralmente é na I Love Adventure e você entra. No Epic também. Você pode entrar com 1 hora de antecedência. E no Epic agora isso está fazendo muita diferença. Entre você conseguir fazer todas as atrações do Epic ou não conseguir fazer. Você também tem a questão do transporte eficiente. E na Universal, além dos ônibus, você tem o barquinho e você tem também os caminhos que dá para você ir a pé. Nos da Disney você não consegue, não tem... tirando assim, Beach Club, né? E aqueles ali, Yacht Club, que fica ali, Boardwalk. Você consegue ir a pé para o Epcot e tem o barquinho também, é verdade, lembrei agora. Tem o barquinho que você pode pegar ali do Beach Club no Boardwalk, né? Para poder ir pro Hollywood Studios. E tem o Skyline, né? A Disney também tem o Skyline, que são transportes eficientes. Todos eles são transportes eficientes. Em falar sobre transporte, você vai ficar fora dos complexos. Eu fiz um vídeo aqui também a respeito de qual escolha é melhor, né? Uber ou carro e o que compensa mais para você. Depois dá uma olhadinha lá também. Então, resumo geral, para poder tirar todas as suas dúvidas finais, para poder bater o martelo. Que tipo de hotel você quer ficar? Você definiu o parque? Escolha o hotel que fica mais próximo do parque, que você vai ser mais frequente. É um ponto. O outro ponto, vai escolher entre ficar fora dos complexos ou vai escolher ficar dentro do complexo? Aí você tem que fazer algumas perguntas. O seu principal ponto é economia? Independente do hotel onde você estiver, escolha os hotéis que ficam fora do complexo. Não tem erro. Se o seu ponto é a experiência, a magia, mas eu não posso gastar muito também, só um pouquinho a mais, vamos dizer, vá nos hotéis de categoria econômica. Não, o meu orçamento é liberado, não tenho problema com isso, mas eu também não quero gastar, rasgar dinheiro à toa, né, fora.
tem algumas estratégias para você reservar hotéis de luxo, tanto da Disney quanto da Universal, que é bem interessante também e eu posso contar para vocês com mais detalhes em outros vídeos. Mas eu quero saber de você, que tipo de hotel que você está pensando em reservar para sua viagem? Quais são as suas prioridades na escolha do hotel? Você quer um hotel com cozinha, sem cozinha, que tenha transporte, que não cobre estacionamento? Eu posso te ajudar nisso. Faça uma pergunta aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em poder te responder. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui também no canal, que esse é uma série de vídeos que eu estou fazendo a respeito de quanto custa e faz parte de planejamento, né? Uma série de planejamento para Orlando. Dia 16 de abril agora está chegando, minha próxima viagem, a minha ideia é cobrir tudo. É ver se esse planejamento que eu estou fazendo mesmo vai sair na prática e se der certo tudo, quero que você acompanhe comigo.